No Saber Direito desta semana, a professora Rebeca Miller traz um curso sobre direito tributário. Ela menciona os aspectos gerais, conceitos, fala sobre as fontes constitucional e infraconstitucional, também sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e os direitos fundamentais dos contribuintes. A aula 5 começa agora. Sejam todos muito bem-vindos a nosso curso do Saber Direito. Curso que trataremos sobre compartilhamento de dados fiscais. E essa é a nossa quinta e última aula. Hoje vamos abordar sobre aspectos que dizem respeito ao fluxo de compartilhamento dessas informações e aqui tecer alguns comentários, algumas questões ainda em aberto a respeito desse fluxo e também, em paralelo, os direitos fundamentais do contribuinte. Meu nome é Rebeca Miller, sou professora, advogada, mestre em Direito Tributário e Desenvolvimento Econômico. É uma alegria imensa estar aqui com vocês na TV Justiça. O Saber Direito teve uma participação muito importante na minha formação, ainda cursando a Faculdade de Direito, eu assistia às aulas e aprendi muito. Então, para mim, é uma honra enorme, grande, estar aqui com vocês hoje, ter essa oportunidade de estar hoje falando sobre um assunto que é um tema que me é muito caro, porque foi objeto das minhas investigações dentro da minha dissertação de mestrado. Uma notícia triste sobre isso é que eu mais encontrei perguntas do que respostas. Então eu venho aqui ao longo desse curso brincando com vocês, mas é uma verdade, falando que a intenção aqui acaba sendo trazer provocações, então mais indagações para a gente debater, discutir esse assunto e não deixar de investigá-lo. Porque ramificações são derivadas desse tema. O próprio Supremo Tribunal Federal, também vimos aqui, ele não tem, já tem direcionamentos, algumas balizas lançadas mão, mas ainda vemos alguns pontos de destaque, alguns pontos ainda não debatidos, alguns pontos em aberto. Dentro da sistemática de compartilhamento dos fluxos que podem acontecer, por exemplo, nós temos o compartilhamento, o envio de informações entre a Receita Federal e o Ministério Público da União. Chegamos a falar inicialmente dessas problemáticas, desse compartilhamento, no que toca esse compartilhamento. Uma delas é a possibilidade ou não do Ministério Público requisitar as informações para a Receita Federal. Ou seja, a gente trata de um fluxo que parte do Ministério Público para a Receita Federal, uma requisição de informações que parte do Ministério Público e é direcionado à Receita Federal. Nos precedentes do Supremo, ali principalmente o de 2019, o precedente vinculante, portanto, um entendimento vinculante, ele prevê essa possibilidade de compartilhamento com o Ministério Público, mas vamos recordar aqui que partindo da Receita Federal para o parquê e dentro da espécie representação fiscal para fins penais, dentro desse documento. Então, a íntegra da representação fiscal para fins penais, com suas informações sigilosas respectivas, podem ser enviadas para o Ministério Público, mas é esse fluxo que parte da Receita para o Ministério Público. Se resgatarmos as razões de decidir que prevaleceram nesse precedente, não há nada que indique que o Ministério Público possa ter essa vertente de requisição. Mas vamos encontrar lá no Manual Eletrônico do Sigilo Fiscal, disponível na internet, disponível no sítio eletrônico da Receita Federal, que há um dever da Receita Federal, do Fisco Federal, de fornecer essas informações quando o Ministério Público assim as requisita. E esse dever, ele não é à toa. Ele não vem desamparado de uma interpretação que é lançada à mão também pela Receita. Essa interpretação ela é baseada no fato de que a Lei Complementar 75, que é a lei orgânica do Ministério Público, possibilitar que, na verdade, mais do que possibilitar, mas impedir que sigilo seja oposto ao Ministério Público, que os órgãos e entidades da administração pública se recusem
a repassar informações ao Ministério Público. É uma disposição genérica, uma disposição que tem como pressuposto a possibilidade do Ministério Público ter o acesso, o manejo dessas informações, de dados, não só sigilosos, mas dados que transitam na administração pública, para que sua investigação possa continuar e a sua atuação preponderante, constitucionalmente prevista, possa sim acontecer. Essa problemática que nasce dentro do compartilhamento de dados, dessa requisição vinda do Ministério Público, ali a partir da análise do Manual de Sigilo Fiscal da Receita Federal, ela, ao mesmo tempo em que ela entende que a Receita Federal tem esse dever e é assim direcionada às autoridades fiscais para fornecimento dessas informações para o Ministério Público, ele vem seguido de uma vedação ao acesso de forma ampla e restrita ou indiscriminada desse banco de dados ou sistemas informatizados da Receita. Aqui pode ser a rigor uma baliza nesse compartilhamento de dados, nesse fluxo onde o Ministério Público faz essa requisição. Ainda assim, não é suficiente para que digamos que há uma proteção de dados, que o contribuinte pode descansar, que o indivíduo pode descansar. Eu gosto sempre de lembrar que quando a gente trata de todo esse tratamento de dados, sobretudo esses dados que são tão sensíveis, que são os dados fiscais protegidos pelo sigilo, que tem essa capacidade de dizer sobre a vida de um contribuinte, informações que podem revelar a preferência política, quando a gente pega a declaração do imposto de renda, por exemplo, e que lá consta a doação eleitoral, a doação a determinado partido, ou mesmo as questões atinentes à atividade empresarial, que são sigilosas, são um segredo, que tem esse potencial, a gente disse na aula passada, de acabar com um grande potencial de destruir a atividade empresarial, ou pelo menos acabar ali desestruturando uma empresa, uma atividade empresarial, e a partir dessas premissas, desse universo aqui, da capacidade que a proteção de dados, que os dados eles têm sobre os indivíduos, sobre as empresas, ao mesmo tempo que a gente tem isso, a gente tem esse interesse público, que é um pressuposto para o Ministério Público, que é o combate ao crime, por exemplo. Que é algo que, obviamente, ninguém aqui vai dizer que deve ser contrário. Mas a gente traz novamente aqui, dentro do Estado Democrático de Direito que nós vivemos, essa preocupação com o tratamento dos dados. Não fosse assim, todos os dados, não haveria nenhuma preocupação, todos os dados poderiam ser trocados e enviados e, afinal de contas, há um interesse público, há uma execução de política pública. Mas a verdade é que a gente transita hoje por essa preocupação mundial, que é uma preocupação que não é só do Brasil, mas de outros países, em encontrar respostas para que, ao mesmo tempo que esse interesse público ele ocorra, ele seja garantido, o outro lado do interesse público atinente, ligado às proteções individuais, eles também sejam preservados de acordo dentro dessa balança de compartilhamento de dados fiscais, notadamente os protegidos pelo sigilo. Retomando aqui esse fluxo do Ministério Público, que é um fluxo delicado, é um fluxo que entra numa esfera, afinal de contas, criminal, numa esfera capaz de imputar a um cidadão um crime, e apenas só o medo de uma imputação, ele já é suficiente para trazer danos à esfera individual, ele vem com base numa interpretação que foi construída a partir de uma nota técnica, que é a nota técnica 179 da AGU. Foi feita essa nota técnica, ela não é tão recente assim, ela é de 21 de dezembro de 2007. E a partir dali, ela vem sedimentando um parecer indicativo de que o compartilhamento de dados, a requisição feita pelo Ministério Público, ela pode ocorrer, porque, afinal de contas, o rol do artigo 198 do Código Tributário Nacional não é um rol taxativo. Vamos voltar aqui um pouquinho? Vocês se recordam do rol taxativo do artigo 198, que a gente discutiu se era taxativo ou exemplificativo e concluímos que não há uma resposta concreta, mas há efeitos
potencialmente danosos, se a gente entender que é um rol, sim, exemplificativo? Esse rol do artigo 198, para rememorar aqui brevemente, ele tem várias as hipóteses em que pode haver o compartilhamento de informações sem necessariamente acarretar a violação ao sigilo fiscal. E esse rol tem diversas possibilidades, algumas possibilidades, como para aferir incentivo ao benefício fiscal que é concedido, a dívida ativa com a Fazenda Pública, a representação fiscal para fins penais, esse envio da RFFP, ele não é, ainda que seja na íntegra, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, ele não configura uma quebra de sigilo, mas uma transferência de sigilo. Então, temos toda essa dinâmica ali prevista pelo famoso artigo 198 do Código Tributário Nacional. E a doutrina e a jurisprudência não estão sedimentadas, não há um entendimento uníssono quanto a essa extensão desse rol. Fato é que, se entendido esse rol, todas essas previsões elencadas, se entendido como somente exemplificativas, ou seja, somente uma direção, um direcionamento, sendo cabível a abertura mediante lei para outras hipóteses, nós teríamos então a possibilidade de que outra lei pudesse vir a tratar desse compartilhamento com uma outra autoridade. E assim ocorreu com o Ministério Público. Então, dada essa interpretação do rol não taxativo, mas um rol exemplificativo, e, por outro lado, no outro viés, a existência da lei orgânica do Ministério Público prevendo que a oposição do sigilo ela não pode ocorrer, que o Ministério Público ele tem acesso a documentos, a informações, então nós teríamos aqui no final essa possibilidade de, apesar de não estar ali expressa no 198, mas estamos diante de uma possibilidade, porque uma outra lei, ela vem assim prevendo essa possibilidade de acesso a documentos e a dados, ainda que não seja específico a dados fiscais sigilosos, mas no sentido amplo ali, como é previsto no dispositivo da Lei Complementar 75. Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça, ele foi chamado recentemente, foi em fevereiro, uma decisão que saiu, que foi publicada, que foi divulgada em fevereiro de 2022, agora, nesse ano. Nós temos o entendimento, já começam alguns passos acerca do enfrentamento desse fluxo, onde o Ministério Público requisita para a Receita Federal essas informações. Aqui sempre, ainda que se delimite que não seja um acesso irrestrito, há a possibilidade desse envio de algumas questões protegidas pelo sigilo fiscal, montantes, por exemplo, relacionados a faturamento, a operações financeiras ocorridas ali dentro por um contribuinte, que pode ser enviada para a Receita, para o Ministério Público a seu pedido. Outro ponto, pessoal, que eu não posso deixar de rememorar aqui, é que o Ministério Público, ele é parte naquela relação. Então, é sempre delicado quando a gente fala que o Ministério, quando a gente trata sobre a persecução penal, porque tem esse potencial de acabar restringindo a liberdade dos indivíduos, mas, por outro lado, também o Ministério Público, ele está investigando, ele é parte naquela relação em que o contribuinte, o indivíduo está do outro lado. Então, acaba dando um privilégio ao parquê para que se municie de todas as informações, ainda que protegidas pelo sigilo, ainda que dessa forma requisitória, para que ele ali tenha e se municie também dentro do ambiente daquele procedimento, daquele processo que vai vir a ocorrer. Mas feita essa breve nota de rodapé, o Superior Tribunal de Justiça, no RHC 83233 e 83447, ele decidiu que o Ministério Público não poderia requisitar esses dados diretamente à Receita Federal. E aí ele vem trazendo um ponto que a gente também conversou aqui. Ele reconhece que, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, não foi autorizado o envio de dados à requisição do Ministério Público. O que houve ali dentro, no precedente de 2019, que a gente comentou,
no tema 990 da repercussão geral, foi a possibilidade de envio da Receita ao Ministério Público dentro do documento que é a representação fiscal para fins penais, dentro daquela previsão, e não o fluxo contrário. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça agora é chamado para tratar do assunto e, sob o viés, sob a ponderação da legalidade, entende que já há esse indício inicial de que o compartilhamento ele não poderia ocorrer nesses termos. De todo modo, ainda no Manual do Sigilo Eletrônico da Receita Federal ainda prevalece essa possibilidade. E aí cabe a nós a verificação como nos casos concretos, como essa dinâmica realmente vai acontecer, se ela realmente vai seguir, e também aguardar se esse é um tema que não chegaria ao Supremo Tribunal Federal, dada a análise também sob viés da Constituição, com princípios, como a gente falou aqui, não só da privacidade, mas hoje com a figura da proteção de dados, e também com outros critérios de ponderação que podem ser encontrados quando a gente fala sobre princípios relacionados sobretudo, a proteção de dados, que eu comentei aqui, mas também em todos esses aspectos que o mundo está sendo chamado agora para garantias e direitos fundamentais dos contribuintes, ainda que se permita essa troca e o compartilhamento de dados. Ou seja, aquele quadrante focado na transparência, na busca pelo fim ou a flexibilização do sigilo, ela começa a dar os ares agora olhando para esse cenário da proteção de dados. Pelo menos é um indicativo do Superior Tribunal de Justiça e que temos que aguardar se não vai chegar ao Supremo Tribunal Federal. Outro aspecto importante dos fluxos que a gente tem, e aqui um breve comentário antes. Eu não vou tratar de todos os fluxos existentes, são vários os fluxos. Acho que vale até fazer um chamamento aqui para vocês, que há a possibilidade ainda de você discutir essa questão de compartilhamento quando a gente fala sobre a lei de acesso à informação, o que vai ser sigiloso, o que não vai ser, se a Receita pode, nesses pedidos que são feitos pelo público, se elas podem divulgar ou não. Alguns são mais fáceis de presumir, como, por exemplo, se alguém perguntar sobre o faturamento de uma empresa ou algo, uma fórmula secreta, algo que diz respeito a determinada operação empresarial, a gente já presume que a Receita não vai poder revelar isso, claro. Mas há outros aspectos que vão esbarrar no sigilo, se é sigilo ou não, se pode ou não. Mas esse não vai ser objeto daqui, porque, dada a escassez de tempo, mas, para além disso, o enfoque em fluxos que são mais problemáticos, que envolvem discussões atuais e discussões que não são sedimentadas. Em discussões não sedimentadas, além do Ministério Público Federal, nós temos também o Ministério Público Eleitoral. Atualmente, a Receita Federal, ela também lá no Manual de Sigilo Fiscal, ela diz que há uma vedação para o fornecimento dessas informações quando se trata do Ministério Público Eleitoral. À exceção de quando, investigando o sujeito por infração administrativa, houvesse solicitação ao fisco, conforme está previsto ali no artigo 198, inciso 2 do parágrafo 1º. Vocês se lembram também que quando a gente falou sobre essa problemática que existe, se você falar que é autoridade administrativa, será que é no âmbito de um processo administrativo disciplinar? O que é uma autoridade administrativa? O Ministério Público pode ser considerado como uma autoridade administrativa? Essas são as questões que a gente precisa definir e que não há uma resposta ainda pronta, mas é preciso construir. Voltando aqui, então, a esse fluxo da Receita Federal e do Ministério Público Eleitoral, atualmente, nada obstante, apesar de ter essa previsão no Manual do Sigilo Fiscal da Receita Federal de que não vai poder ter esse fluxo de informação, há uma portaria conjunta do Tribunal Superior Eleitoral e da Secretaria da Receita Federal. Ela é uma portaria de número 74, que foi firmada em 2016, 10 de janeiro de 2016, e que
a rigor, segue vigente, não há nada que indique o contrário. E essa portaria, ela possibilita esse intercâmbio de informações entre o TSE e a Secretaria da Receita Federal. Esse compartilhamento, de acordo com essa portaria, ele é previsto para possibilitar a verificação de eventuais doações eleitorais em que haja alguma coisa estranha, alguma coisa que indique algum caráter ilegal, que não pudesse ter ocorrido. Então, a finalidade dessa portaria é justamente transitar esses dados de informações protegidos pelo sigilo, sob a guarda da Receita Federal, para que o Ministério Público Eleitoral, é um fluxo que segue do Tribunal Superior Eleitoral para o Ministério Público Eleitoral, e aí possibilite essa aferição de irregularidades em doações eleitorais. Algumas dessas informações que compõem esse fluxo, de acordo com essa estrutura do convênio, são dados também um pouco mais genéricos, como o nome do doador, o valor da doação, os rendimentos declarados à Receita, dados cadastrais, como CNPJ ou o CPF. Esse é um tema que também está pendente de julgamento no Supremo Tribunal Federal. No RE 1296829, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, está prevista a discussão sobre a constitucionalidade ou não dessa portaria. Será que é possível o compartilhamento de dados fiscais previstos numa portaria, num convênio entre Ministério Público Eleitoral, Tribunal Superior Eleitoral e a Receita? Esse é o debate. Ele deve ser também precedido de um debate, uma consideração, uma ponderação cuidadosa, porque esse caso possui, assim, mais do que os outros que a gente analisou, não apenas as balizas ali sendo fixadas por convênio, mas ela é uma portaria entre TSE e a Receita Federal. E isso enseja um diferenciamento dos demais precedentes. Por exemplo, além da falta dessa lei, né, que permite esse compartilhamento, quando a gente olha a hipótese, vocês podem dizer: ah, professora, mas lembra lá no artigo 37, no inciso 22, que permite o compartilhamento de dados fiscais por lei ou convênio? É verdade, bem lembrado. Há previsão de compartilhamento, se prevista de antemão em lei ou previamente em convênio. Mas aquele dispositivo diz respeito à arrecadação tributária. Aqui não necessariamente nós vamos tratar de arrecadação tributária, de uma proteção às bases tributáveis do país. Quando a gente fala das irregularidades, eventuais irregularidades nas doações eleitorais, a rigor pode esbarrar em outras ramificações que não apenas a tributária. E daí a gente não tem uma previsão, não tem uma regulamentação que assim permita que possa ser, por exemplo, por convênio. Então, já é o primeiro ponto de atenção, é um primeiro ponto, e aqui sem fazer nenhum juízo de valor, mas apenas jogando informações para que a gente possa construir o nosso raciocínio, analisar melhor as questões e investigá-las, isso é necessário. Há essa dinâmica ainda não respondida, e é aí que vamos aguardar como o Supremo vai enfrentar nesse RE. E mais que isso, nós trazemos também, já que a gente vai adentrar aqui sobre proteção de direitos fundamentais, em outras provocações. Se falamos sobre o compartilhamento de dados, pressupondo uma transferência de sigilo, será que a gente pode falar que transferência de sigilo ela é a norma o pressuposto autorizativo para todos os compartilhamentos? Esse também é um outro lado da discussão. Para quem, obviamente, defende o compartilhamento que seja amplo e restrito, esse vai ser a baliza maior, esse vai ser o ponto de partida maior. Mas se jogarmos agora nessa perspectiva em que a gente traz quase um equivalente funcional do sigilo, que é a proteção de dados, então nós vamos ter que entender, analisar se, de fato, somente a alegação de transferência do sigilo e
o interesse, a existência de um interesse social, um interesse público, a execução de uma política pública, ela vai ser suficiente para permitir esse compartilhamento de dados sem nenhuma outra espécie de parâmetro, de nenhuma observação. Ainda que seja previsto em lei, ainda que haja alguma previsão numa norma regulamentadora, é preciso analisar ainda se essa norma ela é genérica, se ela autoriza sem especificar. E aqui a gente entra nos direitos fundamentais. Na Alemanha, o debate sobre a proteção de dados ela é muito avançada. A própria LGPD, toda a regulamentação de proteção de dados tidas na Europa, ela teve como precursora a Alemanha, os debates havidos na Alemanha, que não são de hoje. O Brasil trouxe esse debate aqui para dentro do país, normatizou, há juristas, doutrinadores super especializados que trouxeram também estudaram fora e trouxeram para o Brasil, de acordo com as particularidades do país, obviamente, trouxeram as discussões. E hoje, por isso, estamos aqui também adentrando nessas questões do compartilhamento de dados fiscais. Mas, em termos de direitos fundamentais, nós temos alguns pressupostos de proteção que vão além da privacidade e intimidade. Estão conectados à privacidade e intimidade sempre, mas é uma análise que precisa ser feita com base em outros aspectos que se interligam a outros dispositivos constitucionais e também ao fato de estarmos em uma democracia, em um Estado democrático de direito. Vocês querem entender melhor o impacto dos dados, dessa massificação de dados? Há muito tempo, na Inglaterra, o famoso Charles Chaplin, vivendo na Inglaterra, se escondendo dos Estados Unidos, posteriormente ele foi para a Suíça, ele teve as suas correspondências, acusado de ter uma ideologia diferente daquela abraçada pelos americanos, pelos Estados Unidos. Ele teve uma devassa de suas correspondências, à época ainda não existia o fluxo operacional financeiro que existe hoje, obviamente, mas à época dada a limitação do tempo, foram feitas um rastro do dinheiro, uma perseguição do rastro do dinheiro para se chegar até a sua localização, para entender onde ele estava, pois ele era um inimigo do Estado. Vocês imaginem, isso aqui é só um exemplo por alto, né? Não diz muito isoladamente, mas esse exemplo eu quero puxar ele para a nossa situação atual, em que, já que falamos de proteção de dados, temos que lembrar que essa concentração de dados, ela pode significar não só a venda deles, não só o setor privado, mas também ser criado um valor de mercado para eles, esses dados, pelo próprio poder público. O poder público, ele tem um marketplace. Se vocês investigarem, vocês vão encontrar, isso não é segredo, tem um marketplace de dados também, que informações podem ser acessadas mediante pagamento, aí protegidas as questões sigilosas, toda essa dinâmica que a gente tem abordado. Mas o fato que então ele gera um valor, os dados hoje geram um valor mais do que qualquer outro tempo passado. Dada essa característica, essa massificação e a possibilidade de um inimigo elegido pelo Estado ser perseguido, aí reside a necessidade da proteção de dados, a necessidade de criar parâmetros claros e transparentes para que os indivíduos consigam entender em que medida os seus dados estão sendo transitam entre a administração pública e de que forma eles podem conseguir acessar o poder judiciário para, em determinados momentos, dizer que aquilo ali foi ultrapassado. Nem sempre é fácil. Na dinâmica atual, até, inclusive, eu diria que é difícil, são dados que transitam de uma forma, como falamos, sem a necessidade prévia, de consentimento prévio, nem sempre a gente consegue se defender daquilo que a gente não tem acesso. Um exemplo emblemático que eu já vi na prática foi, por exemplo, o repasse de dados que foram obtidos via interceptação telefônica, ou seja, com uma autorização judicial, nesse caso,
há uma previsão no campo penal que, de acordo com a Constituição, que nesse caso ensejaria a reserva de jurisdição, a necessidade de uma autorização fiscal, de uma autorização judicial, que justamente foi concedida para investigar aquele crime no âmbito daquele processo e relacionado a uma pessoa física. E esse mesmo dado foi repassado para atingir a pessoa jurídica na qual aquela pessoa física era inserida dentro da sociedade, fazia parte da sociedade. Já que falamos sobre finalidade lá atrás, nas outras aulas, aqui é um grande exemplo da necessidade dessa finalidade ser atingida e que nem sempre ela é. E para que possamos, enquanto cidadãos, enquanto contribuintes, enquanto afetados direto ou indiretamente, ter acesso a essa informação, a esse fluxo, é preciso que a estrutura seja minimamente transparente. Então, precisamos construir essa estrutura para que, ao mesmo tempo que a gente não afete todas essas persecuções e que interessam também a coletividade, como o combate ao crime e a arrecadação tributária, que a gente vem exaustivamente dizendo aqui, é preciso também que, no outro lado da moeda, haja essa preocupação com a proteção dos direitos fundamentais. Já que estamos aqui nesse intento de buscar os direitos fundamentais, também não poderia deixar de lembrar a doutrina do professor Ingo Sarlet, que ele fala que o bem jurídico tutelado da privacidade, na privacidade, ele gira em torno da informação e do sigilo, enquanto no direito à proteção de dados, ele abarca a informação, a circulação e o respectivo controle. Aqui sempre nesse cotejo de princípios fundamentais, buscando as interpretações e os significados desses direitos. Vejam que, como eu falei, temos a horizontalização do sigilo, mas também temos essa conexão que na doutrina do professor Ingo relacionam o direito, o que está sendo ali tutelado pela privacidade, o direito à privacidade, conectado a essa informação e ao sigilo propriamente, enquanto a proteção de dados, ela vai além, ela vai abarcar não só essa informação, mas ela vai ser um direito fundamental que vai tangenciar, que vai abraçar a circulação e esse respectivo controle. Então, se hoje temos esse entendimento, a proteção de dados como um direito fundamental, é o bastante para que nós discutamos, nós debatamos sobre vamos debater, que a gente precisa debater sobre as demais ramificações, o que enseja ainda esses direitos fundamentais. Por exemplo, dentro dos direitos fundamentais, dentro, na verdade, dos direitos constitucionais como um todo, nós temos questões como a proteção à ampla defesa, a possibilidade de fornecimento de informações que a gente consiga realmente se defender, não só também a instauração de um processo formal para tanto, em que a gente consiga alcançar o judiciário, alcançar outra autoridade e apresentar os nossos contra-argumentos. Nós temos princípios como a reserva legal. E a reserva legal, ela vai também ter um impacto direto no compartilhamento de dados fiscais, trazendo aqui essas garantias que devem ser, que nós devemos nos preocupar quando do compartilhamento, quando a proteção de direitos dos contribuintes, não só apenas os fundamentais, mas os direitos que são previstos, sobretudo pela Constituição, e as garantias fundamentais igualmente, não poderia deixar de ser. Mas a reserva legal, ela advém de uma premissa que o compartilhamento teria que ser previsto em lei. Vamos resgatar aqui de novo o artigo 37 da Constituição, que lá diz que o compartilhamento tem que ser para fins de arrecadação tributária em lei ou convênio? Pois é, aqui dentro dessa esfera da reserva legal que a gente pode trazer como uma tentativa desse reforço das garantias dos contribuintes, essa reserva legal ela não poderia, ela combateria o que a gente tem de diversas normas tratando sobre um tema. Diversas normas, principalmente infralegais, diversas normas que não são previstas num processo legislativo, tramitando ali pelo Congresso Nacional. Normas que são esparsas, que ora tratam de um viés do compartilhamento,
compartilhamento, ora de outros. E é esse o nosso status atual. Eu não mencionei aqui as diversas instruções normativas, portarias que tratam sobre o tema. Não ia ficar ainda mais exaustivo, o conteúdo é denso, há muitas legislações, artigos que tratam sobre o tema. Eu julguei que se trouxesse ainda as portarias, instruções normativas, isso ia se estender ainda mais, sem dizer muito. Mas o que importa aqui é que há hoje um complexo sistema normativo, infraconstitucional, infralegal, que trata sobre o compartilhamento de dados fiscais. E o compartilhamento de dados fiscais também na sua esfera da tecnologia da informação, como esses dados vão ser protegidos, como não vão ser, como a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e a Receita vão lidar com a massificação desses dados, em quais ambientes. Isso tudo está previsto em normatizações infralegais, em portarias, instruções normativas, diretrizes na esfera administrativa. Esse é um ponto de preocupação que a gente sempre tem que ter quando fala sobre compartilhamento de dados fiscais, porque se a gente está falando sobre transparência, o nosso sistema também precisa de legislação, o sistema normativo precisa estar muito claro sobre os nossos direitos e os nossos deveres. E o compartilhamento de dados fiscais, ele deveria sim ter uma premissa baseada na lei. Daí uma reflexão sobre essa parte final do artigo 37, quando o dispositivo do artigo 37 fala sobre compartilhamento entre as administrações tributárias, se poderia ser previsto por convênio. Fato é que a lei ela sempre vai estar ali também, ela vai ter um grau de importância. E ela vai ser por meio dela que a gente pode, se for específica ao tratamento de dados, e ela deveria ser específica ao tratamento de dados, essa lei ela vai poder prever alguns parâmetros como em que medida quais as finalidades, o tempo de duração daquela informação dentro com a autoridade que está ali, que a detém, diversas questões que são colocadas aqui como provocação e que devem importar no compartilhamento de dados fiscais sigilosos. E aqui dentro também, ainda ali puxando as provocações, a reserva legal ela importa porque a gente esbarraria na discussão, no debate, nas indagações acerca da existência de dispositivos soltos por aí, como acontece com a Lei Orgânica do Ministério Público, que tratam que tratam de forma genérica sobre a possibilidade de recebimento de documentos e informações. A rigor, se estamos aqui diante da proteção de dados, é preciso levar a sério esse trâmite e, eventualmente, ter alguma lei que trate mais especificamente, seja específica para aquele tratamento, seja direcionada àquele tratamento de dados. Ok, por outro lado, temos também a discussão sobre, poxa, mais uma lei, é preciso uma lei. É verdade, mas estamos aqui jogando informações, jogando as possibilidades e o que tem se discutido mundo afora, com destaque aqui, repito, para a Alemanha, que é precursora nesses debates de proteção de dados e que a gente sempre tem que se resguardar, obviamente, das características e individualidades do nosso país. Não apenas importar um modelo lá fora que pode funcionar lá fora, mas talvez aqui dentro não, sempre com essa ressalva, obviamente. Agora pensemos em outro viés, numa outra, aqui sempre falando sobre ramificação, outra ramificação. Se as informações, se deter dados hoje é ter poder, a consequência disso é que quanto mais essa afirmação é verdadeira, mais dados e informações alguém quer ter. Isso inclui os órgãos estatais. Não como uma coisa deletéria, como uma coisa negativa, mas simplesmente não efeito do poder nesse sentido negativo, mas um efeito de atingir cada vez mais essas finalidades, essa busca pela arrecadação tributária ou pelo combate ao crime organizado. Isso é natural, isso é algo inevitável. Contudo, nessa esfera, no cenário de hoje de massificação de dados como uma matéria-prima importante, que tem valor, há um fenômeno que é chamado
também ali na Alemanha, já reconhecido na Alemanha, que é a Unidade Informacional de Poderes. Essa unidade informacional de poderes, aqui em resumo, ela acarreta, ela pressupõe, ela tem como pressuposto a concentração de informações na esfera governamental, na esfera de algum ente estatal. Então, você tem uma concentração de informação, por exemplo, no âmbito da União ou no âmbito do Estado. Mas vamos focar aqui no âmbito da União, dada essa concentração de informações da Receita Federal, nas mãos da Receita Federal. Esse conceito da unidade informacional, que vai estar ligada à divisão informacional de poderes, essa divisão informacional de poderes, ela tem uma semelhança com o que a gente vê sobre a separação de poderes, a importância da separação de poderes. Ela tem essa finalidade de coleta e tratamento de dados pessoais por cada órgão público, circunscrevendo-se à estrita definição de sua competência legal. E aí uma vedação para que esse uso seja utilizado com outra finalidade pela administração. Esse é um racional, é uma constatação feita pelos professores Ricardo Campos e Juliano Maranhão num artigo emblemático publicado pelo Jota, cujo título é A Divisão Informacional de Poderes e o Cadastro Base do Cidadão. Trazendo essa premissa dos autores para esse âmbito do compartilhamento de dados fiscais sigilosos, ele é plenamente aplicável, ao menos no meu entendimento. Daí eu deixo a provocação para também vocês formarem o entendimento de cada um. E ele é aplicável por quê? A gente falou aqui sobre a finalidade, a importância da finalidade. Daí a importância também, conectada a isso, da lei, de haver uma lei em que haja delimitada essa finalidade do uso das informações. Não bastando, então, que haja só uma previsão genérica, não bastando que haja uma importância de cunho público, de interesse público ou execução de uma política pública. Essa unidade informacional de poderes e a consequente necessidade de uma separação de informação, a semelhança da separação de poderes, ela importa porque, caso contrário, nós vamos ter órgãos estatais, administração pública, concentrando essa massa de dados e compartilhando sem nenhum limite, ou com poucos limites que não refletem essa necessidade de proteção de dados, entre órgãos, entre entidades, ocasionando a impossibilidade de aferir a finalidade, o atingimento da finalidade, e ocasionando também eventuais desvios dessa finalidade. Então, se a gente tem esse viés, essa visão de que o poder de deter informações, na verdade, a massificação de dados, ele se confunde com o poder público ele não pode ser visto como um ente único, que é detentor de todos os dados, de uma forma que esses dados, essas informações, sejam circulados livremente. Sempre ali, como no caso do Brasil, ao argumento da transferência de sigilo, não pode ocorrer. Com base nessa premissa da divisão informacional de poderes, da separação informacional de poderes, esse argumento da transferência de sigilo, daí a autorizar o compartilhamento amplo e restrito, ou ainda que haja alguns mínimos parâmetros, ele justamente não poderia ser tratado dessa forma, não poderia ser aplicado às cegas. Fato é que tudo bem, há transferência de sigilo, quando uma autoridade é competente para tanto, mas isso não significa que toda e qualquer informação ela possa ser transitada, assim, enviada e compartilhada sem a perder de vista. Outro aspecto importante, já que a gente segue falando de direitos fundamentais, é que nesses debates havidos sobre a possibilidade da transferência de sigilo, do compartilhamento de dados sem a reserva de jurisdição, sem a necessidade prévia de uma decisão judicial, é que enfrentamos uma mitigação de direitos fundamentais. Então, de um lado, há o direito à privacidade, mas de outro, esse direito à privacidade foi mitigado para atingir o interesse público. Interesse público esse baseado, notadamente, na necessidade da verificação ali do pagamento dos tributos, e uma verificação
da dinâmica de se há alguma ilegalidade transitando nas operações financeiras de cada indivíduo. Contudo, se a gente está diante dessa mitigação de direitos fundamentais, outro pressuposto valiosíssimo é que essa mitigação ocorra também de uma forma razoável e proporcional. Ela precisa ocorrer de uma forma específica e mitigada. E aqui vem também a importância de você ter uma legislação para poder dar esse reforço nessa proporcionalidade, na razoabilidade, para dar um reforço, uma dose de reforço ali nessa possibilidade de mitigar direitos fundamentais. É chegada a hora de mais um exercício, de um treino para ver o que a gente aprendeu nessa aula. Vamos lá para o nosso quiz? Sobre a proteção dos contribuintes no compartilhamento de dados fiscais. Letra A. A reserva de jurisdição é requisito imprescindível. B. A LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, e o Código Tributário Nacional se mostram suficientes para garantir a proteção dos contribuintes. C. A utilização das informações deve atender a uma finalidade específica. Ou D. Com o dever da preservação do sigilo, a Receita Federal pode enviar informações para todos os órgãos da administração pública. E aí, sabe a resposta? Vamos conferir? A resposta correta é a letra C. A utilização das informações deve atender a uma finalidade específica. Passamos aqui várias aulas, inclusive atentando para esse ponto da finalidade específica, e hoje repetimos ela aqui. Vocês vão notar que algumas vezes fica até repetitivo, porque realmente são os principais pontos que sempre que a gente fala sobre essa matéria tão nova de compartilhamento de dados, eles vão aparecer, eles não têm como aparecer. Mas dada essa questão da finalidade específica, ele é um pressuposto importante e um viés que vai trazer alguma ilegalidade se ela não for respeitada. Ainda que incipiente essa questão de proteção de dados hoje com relação aos dados protegidos pelo sigilo fiscal, não há dúvidas de que uma finalidade específica deve ser atendida no âmbito desse compartilhamento. É preciso que aquela utilização daquela informação ela seja para um objetivo específico e não transite sobre toda a administração pública, sob pena de incorrermos naquela concentração de informações no ente público e que tem um efeito altamente prejudicial se a gente está falando sobre proteção de dados, ainda mais como um direito fundamental hoje reconhecido. No caso da letra A reserva de jurisdição é requisito imprescindível? Não é. Também vimos, reserva de jurisdição, ou seja, autorização pelo Poder Judiciário, ela vai só ser um requisito, ela foi flexibilizada, esse entendimento foi flexibilizado. Reserva de jurisdição, ela existe para quando a gente está falando de interceptação telefônica, para outras questões. Hoje o que prevalece é essa transferência do sigilo, a possibilidade de acessos por autoridades autorizadas a essas informações, mas sem precisar dessa autorização prévia do Poder Judiciário, sob pena de criar um obstáculo, é o que hoje prevalece. No caso da LGPD e o CTN se mostram suficientes para garantir a proteção dos contribuintes? Também não. Aqui alguns podem até dizer que sim, mas se a gente analisar toda essa proteção de dados que a gente tem exaustivamente discutido ao redor do mundo, ela não se mostra suficiente. Ela vai entregar alguns direcionamentos, mas se a gente está querendo falar realmente desse equivalente funcional, dessa proteção de dados como um direito fundamental e aspectos de razoabilidade, proporcionalidade, há em certa medida, a necessidade aqui de outros parâmetros, ainda que no fim se entenda que sejam esparsos, mas outros parâmetros. O CTN ele ainda é limitado ali, é o artigo 198 que nós vimos também, e ele também a LGPD é limitada, dada, por exemplo, o não alcance para as pessoas jurídicas. Na nossa análise aqui nós também falamos sobre isso. A resposta correta é a letra C, nós falamos, e a letra D, com o dever da preservação do sigilo, a Receita Federal pode enviar informações para todos os órgãos da administração pública. Também é um ponto que ainda carece de debate, ainda vai comportar alguns debates, entendimentos que vão dizer que sim, sobretudo vindo das autoridades públicas, de que é possível,
mas esse é um ponto altamente discutível. Vimos ali, por exemplo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça com relação à requisição pelo Ministério Público. Então, não vai ser um raciocínio fechado, quadrado dessa forma. Não tem como afirmar que o fato de preservar o sigilo autorizaria que a Receita Federal fizesse como quisesse o envio dessas informações, desses dados fiscais. Certo? Vamos para a pergunta de número 2? O fluxo de envio de informações fiscais sigilosas para o Ministério Público Eleitoral: A. É previsto expressamente em lei. B. Há atualmente previsão para compartilhamento entre a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. C. É possível em razão da mera transferência de sigilo. Ou D. Nenhuma das anteriores. E aí, a resposta? Já sabem? B. Há atualmente previsão para compartilhamento entre a Receita Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. A gente viu aqui a portaria firmada entre um convênio, uma espécie de convênio firmado entre o Tribunal Superior Eleitoral e a Receita Federal. Então, hoje, além disso, também o Manual do Sigilo Fiscal, aquele cotejo com o Manual do Sigilo Fiscal, que na verdade diz que não pode. Mas hoje, se a gente disser que há uma previsão, há. Porque essa portaria, ela até segunda ordem, ainda está vigente e ainda precisa ser escrutinada, ali, aferida a constitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal, precedente que ainda está pendente de julgamento. E esse fluxo de envio de informações fiscais do Ministério Público Eleitoral, então, portanto, não é previsto expressamente em lei. Daí esse critério de ponderação, se ele poderia ocorrer, já que a gente não tem uma lei prévia que trate sobre isso, e ainda que se fale em convênio, o convênio ele não pode ser abarcado nas atividades, para essa atividade aqui de aferição das doações ilegais, doações eleitorais ilegais, ele a rigor não pode ser trazido como um critério ali do artigo 37 da Constituição, porque a proteção que se confere ali é para a proteção da arrecadação, voltado para a possibilidade da arrecadação tributária e não de outros temas não ligados à fiscalização tributária. É possível em razão da mera transferência de sigilo? Também não é verdadeiro afirmar isso, tanto que vai ser, com certeza, um dos elementos para se defender esse compartilhamento, mas a gente não pode afirmar que basta ele, sobretudo quando a gente está fazendo esse sopesamento, esse cotejo com proteção de dados como um direito fundamental. Vamos para a nossa última pergunta? No Brasil, o compartilhamento de dados fiscais sigilosos ocorrerá sempre que uma autoridade assim o requisitar. Letra B, deve obedecer à autodeterminação. Letra C, pode ter sido amplamente discutido, não ensejando dúvidas sobre a sua ampla possibilidade. Encontra respaldo na Constituição, no Código Tributário e em precedentes vinculantes. Vamos conferir a resposta? Compartilhamento de dados fiscais sigilosos, aqui no Brasil, ele encontra respaldo na Constituição, no Código Tributário e em precedentes vinculantes. A gente pode discutir aqui se eles são suficientes, se esses precedentes são suficientes, se o embasamento constitucional e legal hoje previsto, hoje vigente, são suficientes. Mas fato é que são as fontes por meio das quais nós podemos verificar a autorização e a possibilidade de critérios para esse compartilhamento de dados fiscais. Isso é inegável. Por outro lado, esse compartilhamento não vai poder ocorrer quando uma autoridade assim o requisitar. Também abordamos aqui, novamente, trazendo a problemática que há hoje com o Ministério Público e o julgamento do Superior Tribunal de Justiça, que não autorizou essa requisição pelo Ministério Público. Não basta uma requisição, pura e simplesmente. É preciso ter os critérios, verificar se a autoridade está realmente autorizada para tanto, se há previsão legal, se há toda essa dinâmica normativa, ainda que infralegal hoje, que autorize essa possibilidade desse envio, dessa troca de informações, desse compartilhamento. Então, não basta apenas uma requisição da autoridade. Ele não deve obedecer à autodeterminação, que é outra problemática também dentro do debate do compartilhamento de dados fiscais protegidos pelo sigilo, que volto aqui também trazendo as problemáticas relacionadas à segurança pública, que são muito similares.
você não pode permitir que, a rigor, né, é difícil dizer que é possível permitir que o contribuinte diga à Receita Federal que não quer enviar determinada declaração, enviar determinada informação. Então, esse pressuposto pura e simplesmente, isoladamente, da autodeterminação, que pressupõe uma autorização, consentimento prévio do indivíduo para o tratamento daqueles dados, para o compartilhamento daqueles dados, ele é difícil de se encaixar quando a gente fala sobre dados fiscais protegidos pelo sigilo. É preciso adentrar em outros critérios de ponderação para a proteção dos direitos fundamentais, para a proteção do direito fundamental aos dados, ao tratamento de dados. Então, acaba que a autodeterminação, repito, esse princípio, ele não pode ser perfeitamente aplicável. E a letra C, por ter sido amplamente discutido, não seja dúvida sobre a sua ampla possibilidade, aqui a gente rememora tudo que temos abordado, falado, conversado. Na verdade, há diversas lacunas sobre esse compartilhamento de dados fiscais que não estão assim bem sedimentados. Há, de um lado, a preocupação dos contribuintes e há, do outro lado, uma interpretação de autoridades estatais que entendem que há uma transferência, a transferência de sigilo, basta pura e simplesmente, afinal de contas, há um interesse público maior, mas, ao mesmo tempo, esse debate ainda é levado para o Supremo Tribunal Federal e não há uma sedimentação, tanto jurisprudencial, doutrinária ou legislativa, sobre o tema. Nós encerramos aqui o nosso curso sobre direito tributário no viés do compartilhamento de dados fiscais protegidos pelo sigilo. Eu espero que vocês tenham compreendido, ainda que minimamente, todas as tratativas a respeito do compartilhamento de dados fiscais. Todas é até exagero dizer, porque aqui elas vão ter outras espécies que não caberia a nós aqui trazer, dada ao tempo. Somos premidos pelo tempo. Mas são investigações que devem continuar, eu disse isso aqui, repito, e elas devem ser objeto de curiosidade, porque, afinal de contas, estamos tratando sobre direito fundamental, estamos tratando sobre proteção de dados, sob um viés inovador, que é no quadrante ali dos dados fiscais sigilosos. Espero que tenham aprendido, espero que saiam dessa aula, desse curso, com mais informações e com curiosidade. Eu fico sempre à disposição de todos e agradeço mais uma vez à TV Justiça e a todos aqui os envolvidos que estiveram comigo por esse curso, por essa semana aqui dedicados ao conhecimento. Muito obrigada. Quer dar uma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. ou entre em contato por WhatsApp. O número é esse que aparece na tela. Você também pode acompanhar as aulas pela internet. Acesse tvjustiça.jus.br ou o nosso canal no YouTube, TV Justiça Oficial.